Salve, salve pessoal ligado em mais um CearáCast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos iniciando um episódio aqui para falar sobre janelas de transferências, transferban, a situação de Léo Condé, que vai fazer sua estreia diante do Santos no comando alvinegro. E para detalhar o momento do Ceará Sporting Clube, eu trouxe dois caras que estão por dentro das informações e que vão detalhar aqui também no nosso CearáCast. Mais uma vez, Alexandre Mota, o nosso poeta aqui do Sistema Verdes Mares. Uma grandíssima satisfação ter você aqui com a gente. Prazer estar falando contigo, com o nosso outro convidado também, que já está por aqui. Muita coisa, né, pra gente debater sobre Porangabuçu, sobre o Ceará, nesse programa que é sempre alto astral, muita conversa, muita dinâmica e também muita coisa séria pra gente tentar esclarecer pro torcedor alvinegro. Uma honra participar do programa. Massa demais. O programa que hoje tem direção de Ismael Soares, nosso grande diretor, e também participação do nosso convidado aqui, que é o J. Rômulo, nosso narrador, que comenta também no Sistema Verdes Mares. Uma grandíssima satisfação ter você mais uma vez com a gente, Jotinha. Samuca, ótimo estar aqui com você, com o Alexandre, né? Participando desse podcast que é direcionado à torcida do Ceará. E é claro que a gente vai falar sobre esse Ceará e esperar que esse momento seja bom para a equipe do Ceará nessa reta de meio para o final da Série B do Campeonato Brasileiro, Samuca. Exatamente. Um programa hoje também, Jotinha, até você que conviveu mais de perto, a gente vai fazer um programa especial para Gilmário Costa, né? Um ex-jogador do Ceará, ex-participante direto do Ceará Sporting Clube de vários momentos. Ele que faleceu no dia 2 de julho de 2024, então a gente deixa aqui nossa solidariedade aos familiares, à família, aos amigos, e o programa de hoje é especial para ele, né, Jotinha? Você que conviveu melhor, como é que era o Gilmário Costa ali no campo de jogo com a camisa do Ceará? Rapaz, o Gilmário, ele além de ser um bom jogador, era um bom caráter, né? Não é porque faleceu não, né? As pessoas gostam de dizer isso, quando alguém morre, todo mundo vira santo, não. Mas o Gilmário, eu tive assim, o prazer de conviver com ele na década de 80, 90, né? Eu comecei, na verdade, em rádio em 90, então o Gilmário chegou no Ceará em 1988. Isso. Ele veio para as categorias de juniores do Ceará, os meninos do Lula, como eram chamados naquele tempo, né? E ele foi campeão juniores 88, 89 pelo Ceará, foi guindado à categoria profissional. De 89 e 90 ele foi bicampeão pela equipe do Ceará. Isso. Mas infelizmente encerrou a carreira assim prematuramente por contusão no joelho, né? Mas o Gilmário era um cara espetacular. Há bem pouco tempo atrás, antes do falecimento dele, eu sempre mantinha contato com ele, a gente tinha um bom relacionamento. Ele era torcedor do Ceará, jogou o Ceará e se apaixonou pelo Ceará, né? E sempre ele, quando entrava em contato comigo, eu dizia: Jotinha, estou te ouvindo lá, estou te acompanhando, gosto muito das tuas narrações, das participações que a gente faz aqui no sistema, né? Ele disse que era ouvinte assíduo aqui do Sistema Verdes Mares, gostava muito. E tem um detalhe, Samuca, no dia que o Gilmário faleceu, eu estava aqui no sistema, né? Até atendendo um pessoal lá do Rio Grande do Sul, querendo a assessoria do Maracanã, e outras equipes, eu liguei para um amigo nosso em comum lá, o Bia, que também é até comentarista. Aí, quando eu pedi ao Bia ali o contato do assessor do Maracanã, o Bia me deu, e isso era perto de 5 da tarde. Após 5 da tarde, uns 10 minutos, ele me manda mensagem, perguntando se eu sabia do falecimento do Gilmário. Eu fiquei, assim, triste, né? Abalei psicologicamente, porque quase toda semana a gente conversava. O Gilmário e eu, né? Ele era um cara muito atencioso, era um cara que tinha muitos amigos. Eu estive no local ontem e vi até um jogador também que jogou com ele, o Aldemir, que foi zagueiro do Ceará na mesma época, e o Aldemir falava isso também. Encontrei outro massagista que conhecia ele, o Fran, né? Que também é ouvinte aqui do sistema. E eu perguntei: trabalhou com o Gilmário? Ele disse: não, mas eu tinha um contato muito bom com o Gilmário. O Gilmário era uma pessoa muito boa. Então todo mundo que conhecia o Gilmário e que conheceu o Gilmário falava bem dele, porque era um cara muito correto, além de ter sido um grande jogador. E detalhe, né, Samuca, aí no currículo do Gilmário, ele também foi jogador do Maracanã, supervisor, presidente, né? Quer dizer, um cara que estava bem ligado ao esporte e agora lá na região metropolitana. Desejo à família dele que, eu sei que perder um ente querido é muito triste, né? Leva tempo, quase esse tempo. A gente costuma dizer que o tempo cura tudo, né? Até eu ouvi uma frase aí do meu amigo Alexandre ontem no Jogada, dizendo que o tempo cura tudo, né?
mas o tempo, a gente tem dificuldade de esquecer um ente querido, né? Eu acredito que a família do Gilmário vai demorar muito para esquecer, porque não se esquece assim com facilidade. Aliás, não se esquece. A gente vai estar sempre na lembrança, né? Aqueles que partiram antes do tempo. Ao Gilmário, que ele descanse em paz, era uma alma boa e certamente será acolhido por Deus, e aos seus familiares, que Deus possa também confortá-los. A morte tem dessas besteiras, né, Jota? Às vezes ela leva até quem não deveria levar. Pessoas boas, né? E ouvindo seu relato, também ouvindo e conversando com outras pessoas, todos pontuam justamente sobre essa persona dele de ser um cara que é amigo de todo mundo, que conversa sobre tudo. E eu acho que talvez esse seja o grande legado. Não necessariamente só o título, só ter participado do Ceará Sporting Clube, ter entrado para a história da equipe, né, com títulos, participar também dessa transição, mas acho que um legado para além das 4 linhas, né, com relação à forma como você faz futebol, a forma como você lida com outros agentes do futebol, né, e ele, acima de tudo, porque era um jogador que depois vira gestor, vira presidente, e sempre manteve o seu olhar atento para o esporte como um todo, conversando com a imprensa, com a mídia especializada, com outros jogadores, pensando o jogo. E é por isso que o legado dele transcende as 4 linhas. Acho que realmente prestar todas as condolências e esperar que essas feridas aí do coração, da saudade, possam ser sanadas realmente com o tempo, mas entendendo também, né, Jota, que ao lembrar, a gente também deixa todas essas pessoas eternas. Exatamente. Então, mais uma vez, um forte abraço a todos os familiares e amigos do Gilmário Costa, hoje também sendo homenageado no CearáCast. Agora, virando a chavinha para falar desse momento do Alvinegro de Porangabuçu, a gente teve uma semana de 4 treinos para o técnico Léo Condé e ele chega conhecendo apenas 2 atletas do atual elenco do Vozão. E aí eu pergunto para vocês, qual ou quais os desafios que o Léo Condé vai ter à frente do Ceará, de uma equipe que, apesar de ter vindo de vitória, vem nessa questão também política, interna, situação de transfer ban? Quais os desafios do Léo Condé no comando alvinegro? Eu acho que tem 2 pontos que são principais, né? O primeiro é conseguir fazer com que o Ceará se torne mais equilibrado. A gente fala de um dos melhores ou o melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro e uma das piores defesas. E isso tem sido a tônica, né? O Ceará ele tem um ataque muito efetivo e em muitos jogos acaba falhando demais defensivamente. Seja por um arranjo coletivo, seja porque individualmente algum jogador não está bem. A gente sabe também, né, que nesse período o Mancini perdeu o Jonathan, né, ainda não foi reposto, a janela ainda vai abrir. E aí isso também acaba chegando como problema para o Léo Condé, né, encontrar esse novo arranjo. Ele estava muito encaixado, o Jonathan junto do David Ricardo, então conseguir encontrar o equilíbrio talvez seja a grande missão do técnico Léo Condé. Ele fala muito sobre isso na própria coletiva de apresentação. Sim. Talvez ele tenha repetido essa palavra equilíbrio umas 10 vezes, e então ele já está ciente da missão dele. Taticamente e tecnicamente, você pode falar de limitações com relação ao elenco, mas fato é que a equipe produz muito ofensivamente. Tem alguns bons valores, né, lá na frente. O Saulo, no último jogo, quem sabe ele não possa ter desencantado de vez dentro da competição, tem se tornado um pilar. E aquele resultado diante do Ituano possa ter virado a chave desse jogador para se tornar protagonista também no decorrer da competição, não apenas em um jogo específico. Então talvez essa seja a primeira missão dentro de campo. A segunda missão do Léo Condé, e aí a gente fala de um contexto que o Wagner Mancini conseguiu trabalhar em boa parte da temporada, mas todo mundo sabe que tem impacto, é conseguir permanecer blindando o elenco. Porque esse cenário externo de Porangabuçu acaba sucumbindo também dentro de campo. Ele chega ao campo, o jogador sabe do que está acontecendo, o jogador fica apreensivo, você tem problemas com relação à ordem financeira. Lembro bem que na venda do Jonathan, o discurso a venda do Jonathan veio para resolver muita coisa interna. Era essencial. Então isso do dia a dia, né, Jota, de conseguir blindar o elenco é fundamental para você ter todo mundo ali buscando um único objetivo. O Léo Condé chega em um momento muito turbulento, mas entendendo também que ele tem um pouco mais de paz, porque houve a vitória contra o Ituano, aconteceu esse cenário também de buscar o resultado positivo e acho que o torcedor como um todo consegue entender ele como um bom nome. Acredito que a gente está vendo muita mobilização da torcida alvinegra, mas acho que esses são os 2 principais desafios. Tornar o Ceará mais equilibrado dentro da competição e permanecer blindando o elenco. Sabe, Alexandre, eu concordo com você, né? Esse equilíbrio ele tem que ter, né? Porque o Ceará vai precisar
de tentar voltar à primeira divisão, né? Então ele tem que ter esse equilíbrio. O time não pode fazer tantos gols e sofrer esse tanto de gols também, né? A diferença, me parece, são só 3 gols que o Ceará tem. A sua defesa tomou 17, o ataque fez 20, né? Isso então mesmo. dessa diferença de 3 gols. Então o Ceará tem que fazer mais, a não ser que ele consiga montar um time assim nos moldes do Santos na década de 60, era que fazia 5, levava 3, mas era vitorioso. Mas é muito difícil, quando você toma muitos gols, você sair vencedor de uma partida, né? Então, fazer esse equilíbrio, tornar esse time do Ceará mais forte na marcação, sem esquecer de fazer os gols, porque os gols só acontecem, as vitórias só acontecem quando se marca gols e toma menos, né? E fazer com que essa blindagem, essa habilidade até, Alexandre, eu acho que nem vai fazer tanto parte da alçada do treinador, né, do Léo Condé. Eu acho que vai fazer mais parte da diretoria. E como é que ela vai fazer essa blindagem? É solucionando os problemas financeiros que tem em Porangabuçu, né? Porque aí é a condição que você vai dar para os jogadores e também para o próprio treinador. Imagina, o treinador chega numa situação dessa, de transfer ban, e se não houvesse uma perspectiva de o Ceará resolver esse problema, como o João Paulo está dizendo que vai até a abertura da janela, limpar isso aí, né? Pagar esse transfer ban. Como seria a vida do treinador Léo Condé? Seria terrível, né? Ele sem essa perspectiva do Ceará contratar. Porque, obviamente, o Samuel trouxe aí na introdução, que ele só trabalhou com 2 jogadores. Luiz Otávio, está entregue ao DM do Ceará, e o Maicon Cleiton, que é o 3º goleiro da equipe do Ceará no momento, né? Primeiro é o Richard, o Bruno Ferreira é o 2º, e ele é o 3º. Então, assim, ele deve conhecer, porque é antenado com o futebol. Quem vive no futebol tem que estar antenado, saber o elenco do time A, B, C, que a qualquer momento, como aconteceu, ele pode vir parar num clube qualquer, como veio parar aqui no Ceará, né? Então ele deve ter conhecimento, deve ter visto jogos do Ceará, acompanhado, né, para saber como é que funciona o time do Ceará, mas não conhece tudo, né? Está chegando agora em Porangabuçu, vai começar a conhecer o ambiente, conviver com esse ambiente, e aí essa tranquilidade que a diretoria tem que dar ao Léo Condé é exatamente isso, é fazer com que esse elenco esteja com a cabeça normal. Eu até gosto de me policiar às vezes, né? Quando eu critico, estou narrando o futebol, que critico uma jogada errada, aí eu chego em casa, eu vou botar a cabeça no travesseiro, eu digo, puxa vida, mas é um pai de família ali, né? É um cara que eu não sei como é que está a situação dele, o emocional dele, não sei o que está vivendo lá no Ceará. Eu não posso criticar assim efusivamente sem saber do que o cara, como que o cara está, né? Sim. E assim, aí para o treinador retirar isso, extrair desses jogadores, é necessário que esses jogadores sejam bem. Porque a vida da gente, nós temos, por exemplo, aqui atrás, por trás do microfone, nós temos a nossa vida, você tem a sua, Samuca tem a dele, e nessa vida nós temos problemas, né? Em diversas áreas a gente tem os probleminhas que a gente tem que administrar, conviver com eles, para que quando a gente chega aqui, a gente não deixe transparecer isso. A gente tem que fazer esse exercício, o jogador também, né? Então, se o jogador está com algum problema, não rende, aí a gente critica aqui sem saber o que está acontecendo. Igual ano passado, né? O Richardson mesmo, durante a Série B, ele estava com o filhinho dele no hospital, tratando um problema, e a gente não tinha ideia, né? Até ele ir para a coletiva disso, e né? explicar melhor a situação, né? Foi uma coisa bem semelhante com o que você está falando, né? Tem essas questões pessoais que acabam atrapalhando. O Richard também, o volante, né? O irmão dele faleceu e depois ele teve uma sequência muito ruim no Ceará. Até teve o escândalo lá da manipulação de jogos, que ele estava envolvido de tomar cartões amarelos em algumas partidas, que ele estava também no meio do esquema, segundo a Polícia Federal. Então, talvez até para sanar algum problema financeiro que não é correto, né, fazer isso, né? A gente não pode conviver e aceitar erro, né? Erro é erro. Então, se o cara está passando por dificuldade financeira e vai para o que não é correto, tá errado, né? Tá errado, tá sendo criminoso, no caso, É né? Tá cometendo crime. E falando ainda sobre essa situação, né, o Ceará, com o transfer ban, acaba iniciando atrás, né? E mais uma vez, né, Alexandre Jotinha? A gente vai bater na tecla de uma imagem de um Ceará que antes era consolidado como um time que pagava em dia, um time que tinha essa estrutura, que conseguia arcar com todos os seus compromissos, e que agora, mais uma vez, né, o vencimento da parcela, a segunda parcela do Saulo Mineiro, do Yokohama Futebol Clube, foi no dia 22 de maio. 45 dias depois, mais de um mês, a gente viu a situação de o Ceará devendo
em mais uma ocasião, a equipe japonesa não conseguiu quitar a situação e a gente vê o Ceará nadando de braçadas para tentar resolver a situação antes da abertura de janela de transferências. Quanto que o Ceará perde, eu digo, de negociações com alguns atletas em relação a este problema, né? O quanto que isso arranha a imagem do Ceará em trazer jogadores nessa janela de transferências que abre em julho? Arranha totalmente, né? Eu acho que é inadmissível a gente estar falando sobre esse mesmo problema. Cerca de o quê, Samuel? Você falou em 45 dias, menos de 2 meses, né? Isso. Que o Ceará já tinha sofrido uma punição. É um problema na casa administrativa, né? De gerência, de gestão, de receita, de financeiro, até de acordo, né? Porque você faz um acordo, você tenta honrar uma parcela e não consegue. Então o impacto, Samuel, ele é muito danoso. Eu diria que a nossa credibilidade é como se fosse um castelo de areia. Todos os problemas são o mar. O mar vem, derruba e acabou. A credibilidade se perde dessa forma. E isso a gente fala do mercado, profissional, individual, de empresas. No futebol é a mesma coisa. Pense bem, lá no Japão, um time fez uma venda de um jogador para a equipe do Ceará. Aí o mercado asiático está todo vendo a situação. Ele só recebe quando ele vai à FIFA reclamar, o time promete pagar, atrasa de novo. Todas as parcelas eu vou ter de fazer isso, então você está falando com um comprador que não foi bom. E isso acaba respingando também, possivelmente em outras negociações. A primeira janela, o impacto, para além da credibilidade, foi visível com relação à parte técnica mesmo. O Ceará não resolveu nenhum problema que ele tinha na primeira janela de transferência. Alexandre, ele conseguiu resolver, no último dia trouxe 2 reforços. Nenhum dos reforços era a prioridade que o Ceará precisava no momento. Eu lembro bem que o João Paulo, presidente do clube, falou: vamos contratar um zagueiro. Não contratou na primeira janela. Precisa de um ponta-direita, porque houve todo aquele imbróglio com Barleta. Não se trouxe também. Se falava muito também até de um centroavante. Isso. Mais um jogador para disputar ali com o Barcelona. Naquela ocasião o Saulo ainda não estava tão bem encaixado na equipe. Também não trouxe. Trouxeram um goleiro que eu nem sei se ele vai jogar até o fim do ano. Ele é o 3º goleiro nesse momento, né? É um goleiro que chega muito para repor em termos de quantidade, porque o Fernando Miguel está entregue ao departamento médico. Trouxe um volante que consegue jogar, que acho que está contribuindo, mas fato é que essa é uma posição que o Ceará já tinha outras peças com relação ao meio-campo. Então, para além da credibilidade, na primeira janela o impacto foi muito grande no desempenho. Não deram as peças necessárias até para o Mancini tentar fazer com que o Ceará melhorasse dentro da temporada. E agora a gente vê de novo o mesmo roteiro. Eu acho que o torcedor do Ceará como todo está cansado desse papo, está cansado dessa dinâmica, desse problema de entender que o clube vai vivenciar outra questão de imbróglio jurídico, de financeiro, e acho que ele está também receoso de ver o mesmo roteiro se repetir. A única diferença nesse momento, né, Samuel? A principal diferença é que agora a janela de transferências ela é maior. Sim. Se naquela ocasião teve pouco tempo, agora ela vai terminar em setembro, dia 10 de julho até dia 2 de setembro. Praticamente 2 meses, né? Então, mesmo que você não tenha de imediato, você sanando esse problema, você pode tentar contratar posteriormente. Talvez a diretoria, né, Jota, esteja se apegando a isso. Só que você abrir a janela já com esse problema é ruim até para o técnico Léo Condé. É verdade, viu? O Alexandre começou falando sobre o tempo, e o tempo, nesse caso aí, ele passa a ser inimigo, né? Porque se você não resolve logo esse problema para poder contratar, embora essa janela ela tenha quase 2 meses, né? Mas o Ceará precisa de contratações urgentes, né? Para que o Léo Condé possa armar esse time, porque nós estamos na 13ª rodada, né? Isso. 13ª rodada do campeonato, 1/3 do campeonato, né? São 38 rodadas. Isso. Tem 2 terços pela frente. Esses 2 terços, o Léo Condé ainda chega aqui para conhecer, como eu falei há pouco tempo, o ambiente do Ceará, para ver como é que ele vai extrair desses jogadores da equipe do Ceará que tem no elenco profissional, né? Então ele vai demandar de algum tempo. O Ceará não vai jogar assim, só porque o Léo Condé chegou agora. Talvez até um pouco de entusiasmo de alguns jogadores, isso acontece, né? Até no jogo contra o Ituano, acho que nós relatamos isso. Um pouco mais de entrega, né? Exatamente. Já, quem sabe, né? Treinador chegando, os caras já querem mostrar serviço, né? Isso acontece. Mas assim, ó, o Ceará foi prejudicado na primeira janela, que foi em abril. Acaba trazendo 2 jogadores, eu concordo com o Alexandre. O goleiro não era tão necessário, mas passa a ser por conta das inconstâncias e das constantes
contusões do Richard, né? Isso. Então ele teria só o Bruno Ferreira. Teria que pegar alguém da base e aí seria uma temeridade. Tudo bem, acertou. Foi uma oportunidade do mercado, né? Isso. O De Luca, ele traz também, concordo também com você, Alexandre, não era assim tão necessário, mas acabou sendo um jogador importante, porque ele se firma como titular da equipe do Ceará. Né? Isso. Então, vamos colocar que o Ceará acertou nessas duas contratações. Pela necessidade, por conta do Richard se contundir, o Fernando Miguel também está no departamento médico, né? Então o Ceará precisaria de 3 goleiros e tem 3 goleiros. Com relação a essa nova janela, embora sendo realmente longa, mas o Ceará tem que resolver imediato. É imediato, né? Porque precisa desses reforços. A gente pontuou na programação esportiva da Verdinha sobre zagueiros, sobre laterais, né? Sobre meia. O Ceará não tem um meia de ligação, aquele meia nato mesmo, né? Que pegue a bola, pense, raciocínio, o 10 mesmo, né? Que enfia jogadas lá para o centroavante marcar. A gente cobra muito do centroavante, mas como é que o centroavante vai desenvolver a função dele se ele não recebe bolas? Até porque, né, Jotinha, alguns atletas que poderiam ser essa função, no caso o Lucas Mugni e o Recalde, e até o Bruninho, que saiu, né, nem jogou praticamente pro Ceará, né? não entregaram, né? Estão deixando a desejar, né? Tanto o Bruninho, que já foi, como os dois que estão aí em Porangabuçu. O Mugni até deu um lampejo agora nesse último jogo, quando ele faz uma assistência lá pro Saulo Mineiro, fazer de cabeça o terceiro gol do... Isso. Um dos gols da equipe do Ceará, não a ordem cronológica, né? Mas assim, necessita muito de agora resolver isso. E, mais uma vez, eu vou concordar com você, Alexandre, quando fala que essa situação de ser um time que fica devendo, de vez em quando, entrando na lista. Eu vou comparar aqui o Transferban ao Serasa, né, do CPF, né? Quando você fica impossibilitado de comprar, porque seu nome está preso ali ao Serasa, né? Aí você fica impossibilitado de fazer alguma transação. É a mesma forma o Ceará. Então o Ceará é um time gigante, é um time de 110 anos, tem uma torcida maravilhosa, apaixonada, né? Então acho que deveria ter mais respeito a essa agremiação e evitar que o Ceará caia. Eu sei que todo clube vive em situações, seus perrengues, né, financeiros, mas por que deixa chegar a isso? Né? Deixa chegar a esse ponto. E tem um detalhe também que eu fico pensando, puxa vida, blindam tantas coisas, mas não blindam isso. De repente todo mundo sabe. Aí lá fora o Ceará vai ficar como era no passado, antes da gestão do Evandro Leitão, né, que o Ceará sanou todos os seus problemas financeiros. Naquele tempo, eu me lembro de uma entrevista, não sei se foi aqui, ou foi num programa que tinha na Verdes Mares, que a gente participava, e o Heleno disse que quando ele veio para cá, o Heleno, né, que participou daquele tiro de ferro, o Ceará era conhecido lá fora, ninguém queria vir jogar, porque era um time que não pagava. Olha como era a situação, né? Então o Ceará passou um momento que todo mundo queria vir para cá, para jogar. Aí, com esses transferbans, vai fazer aquele lado negativo, né? Daqui a pouco vai dizer, poxa vida, eu não vou para lá, porque aí os caras demoram a pagar, não podem contratar, suja a imagem de um time que, repito, é gigante nesse futebol nordestino, né? É tricampeão da Copa do Nordeste, é vice-campeão da Copa do Brasil de 94, né? E é um time que merece respeito. A sua torcida merece respeito. Então o Ceará não pode ficar passando por isso a cada 2 meses, ou o tempo que seja, passando por essas situações assim, tão tristes financeiramente. E a gente não pode caminhar para o retrocesso também do processo, né? Porque a mudança que o Jota está falando aqui é uma mudança que foi visível para o torcedor alvinegro. O torcedor alvinegro visualizou a equipe dele, ao longo desse século, se reestruturar, ter um CT, chegar a ponto de fazer contratações, né, que o então presidente do clube falava em dólar, em euro, em moedas internacionais, se estabelecer dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, viu a sua equipe também disputar torneios internacionais. Havia uma expectativa e uma projeção de um time que passava a imagem de que estava extremamente saudável financeiramente, de que estava estabilizado com relação a esse quesito. Talvez faltasse, né, Jota, um pouco mais de empenho na parte do dentro de campo. Mas fora dele, a imagem era essa. E aí, a partir do momento em que você tem uma sucessão de problemas jurídicos, financeiros, de ordem realmente de palavra, de acreditar no clube, de credibilidade, isso impacta muito, porque os danos podem não ser visíveis de modo imediato, mas são a longo prazo. É a mesma forma de você chegar em uma empresa
que está bem resolvida e a longo prazo você cometer inúmeras decisões equivocadas, no futuro ela perde os clientes, ela acaba se desmanchando e talvez o torcedor alvinegro tenha receio disso. Eu acho que o Ceará não está caminhando para isso necessariamente agora, mas é fato que ele se distanciou desse processo de crescimento. E nos últimos anos tem vivido um declínio com relação à tomada de decisão. É o aspecto da gestão mesmo. E isso precisa ser resolvido, porque a gente sabe, o torcedor alvinegro sabe acima de tudo, não é só o Léo Condé o responsável pela briga pelo acesso. Trazer reforços é o pilar para o trabalho dele. Ele precisa conseguir contratar e o Ceará precisa resolver isso o quanto antes. Ele vai ser a ponta, né, final ali, né? Por trás dele vai ter todo esse aparato aí para poder chegar a essa conclusão de voltar à primeira divisão. E quando a gente fala isso aqui, Samuca, né, em relação a essa situação do Ceará, não é que a gente está querendo colocar o Ceará em maus lençóis, torcendo para que nada dê certo, não. Pelo contrário, a gente torce, né, que o Ceará volte a ser aquilo que ele era, né? Isso. Volte a ser aquele time organizado, volte a ser aquele time que esteja na primeira divisão. Afinal de contas, passou 5 anos direto na Série A do Brasileirão, caiu 2022, né? Foi. Então, a gente quer isso, nós não torcemos pelo mal do Ceará, pelo contrário, queremos que o Ceará esteja ali, lado a lado, né, com o Fortaleza. Torcemos que o Ferroviário também possa vir para a Série B, né? Nosso interesse é esse, é ver crescimento do futebol cearense. Quando a gente fala desses problemas, nós estamos inventando, é porque existem, né? E que a gente quer que seja solucionado isso. Exatamente, a gente tem que debater em relação a isso também, né? O Léo Condé até falou na coletiva dele, de apresentação, sobre essa janela de transferências, o quanto ela vai ser crucial para todas as equipes da Série B. Pode até definir os times que vão subir para a Série A, de tão relevante que ela é, tanto para o Ceará, como para o Santos, o Sport, porque as equipes estão vendo as suas fragilidades e a gente viu que em nenhum momento até agora, neste recorte que a gente tem de um pouco mais de um terço da competição ter sido realizada, é que nenhum time despontou, se desgarrou dos restantes, né? Muito equilibrada, né? Exatamente, o primeiro pelotão tá todo ali montado e o Ceará tem que ficar naquela briga a todo instante, né? E ainda falando sobre essa questão de contratações, o Ceará hoje tem um elenco mais enxuto. É um time que foi montado pelo Wagner Mancini e a sua comissão técnica, além de todo o departamento de futebol do Ceará, para ser um time com uns 24 jogadores contratados e outros 6 atletas complementando uma lista de 30 jogadores. E dessa lista, a gente tem 14 jogadores que estão encerrando seus contratos ao final do ano de 2024. E aí, Jotinha, você sabe, né? A informação foi do Alexandre Mota, o levantamento do cara que sempre excelente nas suas pautas e trouxe pra gente aqui essa lista de jogadores que estão encerrando contratos. Então, começar pelos goleiros, né? Queria falar com vocês sobre essa lista de jogadores e quais atletas que o Ceará deveria ter uma preocupação a mais de, além de trazer jogadores, trazer ali, montar um esquema de reforçar esses jogadores, como é que a gente pode falar? Aumentar. Renovar. Exatamente, renovar o contrato, tava faltando essa palavra, renovar o contrato com esses jogadores, porque a gente sabe que 6 meses, não é isso, Alexandre? Antes de acabar o contrato, os jogadores eles podem fazer pré-contratos com outras equipes. Então, a começar pelos goleiros, né? O Richard é um que tá ali encerrando o contrato no final de 2024 e também o Maicon Clayton. Desses jogadores, a gente tem ainda o Bruno Ferreira encerrando em abril de 2025, o Fernando Miguel até o final de 2025. E o César, que é da base, até o final de 2026. Mas o Richard é um goleiro que encerra contrato em 2024. Vocês acham que o Ceará deveria ter um trabalho melhor com esse goleiro para renovar contrato com ele? Especificamente do Richard, eu acho que de todos os jogadores que a gente vai citar aí, talvez ele seja o jogador que deveria renovar. De forma imediata, sem esperar o fim da temporada. Eu sei que nesse momento talvez essa pauta nem seja a primeira diante lá de Porangabuçu, porque o time está olhando resolver problema de transfer ban, trazer reforços, ampliar a quantidade de peças ali para o técnico Léo Condé, e a gente sabe que se consegue o acesso, a situação financeira muda, né? Porque você tem mais acesso a crédito, mais acesso a outros tipos de receita e ele pode até fazer movimentos maiores. Hoje é um time que está dentro da Série B, olhando para o padrão Série B. Tem só um detalhe específico também. Você estava falando sobre a temporada passada. Esse ano ele tem menos jogadores, mas é mais caro.
E eu acho que esse talvez seja o ponto que chama a atenção. Ano passado tinha um elenco mais robusto, mas uma média de folha salarial menor do que a atual. A atual já superou os 3 milhões. E a tendência é que na abertura da janela se contrate mais, e aí, buscando jogadores de maior perfil de qualidade, você aumenta ainda mais. Então, só para o torcedor também entender que não conquistar o acesso também pode culminar com outra crise financeira no próximo ano, já que o Ceará já está vivenciando uma. Acredito sim que o Richard deve renovar, porque, na minha percepção, o ídolo, ele é uma situação muito subjetiva. O que é ídolo para o Jota pode não ser para mim, mas pode ser para o Samuel. E o ídolo, ele envolve muitas esferas para além do campo. Mas o campo, ele é uma esfera muito importante. Não só a longevidade, mas também a busca por títulos, ser decisivo nesse contexto. E acho que do movimento recente, dos últimos anos, a história do Richard, ela perpassa pelos títulos do Ceará. O título do Campeonato Cearense de 2024 passa pelo Richard. E a Copa do Nordeste também. Nos dois momentos ele foi decisivo. E nos dois momentos ele foi um dos destaques. Na temporada passada, até ele ter problemas de lesão, ele também era um jogador importante. E acho que hoje ele é titular da equipe do Ceará com sobras. O Bruno Ferreira, quando foi utilizado, não conseguiu disputar com o Richard. O Fernando Miguel, quando era o titular, muita gente já pediu o Richard dentro dessa posição. O Jota até levantou aqui a mão. E o Maicon, que é o atleta que acabou de chegar, ele chega para, em último caso, ser utilizado, porque ele chega para ser uma terceira opção mesmo. Então, eu renovaria com o Richard de imediato. Não só agora, mas como já iniciaria essas tratativas. Porque a gente lembra que até pouco tempo, Samuel, ainda nessa temporada, o Richard estava sendo sondado por outras equipes. Sim. Salvo engano, o Cruzeiro sondou a situação dele. Cruzeiro. O América Mineiro também houve esse movimento. Então, ele é um goleiro que, para o mercado, também é um goleiro importante. E todo bom time, né, Jota? Todo mundo fala, começa com um bom goleiro. Um grande goleiro. Então, eu renovaria com o Richard. Também renovaria. Quando o Alexandre estava ponderando aqui sobre ídolos, e o ídolo ele tem esse detalhe, né? Dentro de campo, mas o Richard também ele atende a esse requisito de ser um cara que ninguém ouve falar nada, né? De anormal, da conduta dele como atleta fora de campo. Muito profissional, né? Muito profissional e muito importante, né, para o Ceará. Acho que sim, o Ceará deve renovar e renovar com um bom contrato para que ele faça o seu pé de meia, né? Se não é que já fez, né? Porque o Richard é um grande goleiro e merece realmente essa renovação. Exatamente. Aí partindo para os zagueiros, o Ceará tem 5 defensores e 2 deles encerram o contrato ao final de 2024. Estou falando de Luiz Otávio, né, que tem contrato, ele renovou por mais um ano, por tratar também a sua lesão, e o Matheus Felipe, que aí já é um caso diferente, né, um empréstimo que veio do Atlético Paranaense e o contrato dele vai até o final de 2024, justamente até a Série B. Desses jogadores, tem ali ainda o David Ricardo, o Ramon Menezes e o Iago. Esses 2 jogadores, vocês acham que o Ceará poderia tratar de renovação com o Luiz Otávio e com o Matheus Felipe? Eu acho que é um tema mais delicado, né? Sim. O primeiro ponto, Luiz Otávio. O Ceará optou pela renovação dele muito porque acredita que na temporada passada ele já jogou com problemas físicos, né? Ele acabou se sacrificando. Eu lembro bem que foi meio que essa a situação dele, né? Naquele momento em que o departamento de futebol, através até do Haroldo Martins, que é diretor de futebol hoje, falou sobre a possibilidade de manutenção do Luiz Otávio. O Luiz Otávio, ele na temporada passada já não estava tão bem, né? No aspecto físico e técnico. Eu não sei como é que ele está hoje. Ele está vivenciando um processo de recuperação, um longo período ausente dos gramados, é ídolo, é capitão, é uma peça importante no vestiário, certamente é importante até para a identificação de quem chega ao Ceará. Poxa, o Luiz Otávio conhece a história do Ceará, ele é uma liderança, ele é uma representatividade da equipe dentro do vestiário. Só que aí você precisa também ponderar onde é que o Ceará vai estar jogando, o que é que se espera desse jogador, ele ainda vai ser o principal zagueiro da equipe. Ele vai ser a 4ª opção, 5ª opção, mas vai ser mantido dentro do elenco, porque se acredita muito nesse processo de gratidão, de importância. Ou não, ele realmente se recuperou, tem muita lenha para queimar, pode jogar, então vamos dar um voto de confiança, vamos renovar por um período. Eu acho que o Luiz Otávio perpassa sobre tudo isso. A gente não tem como falar, porque nem vem em campo a gente está vendo, né? Nem nos treinos
Porque até pouco tempo, nem treinando dentro do campo, ele estava. Ele ainda estava no processo de fortalecimento muscular. Acho que é um nome que tem que ser olhado com carinho, entendendo a importância dele. Só que se ele não estiver realmente como retomar o seu aspecto físico e aí técnico, aí talvez seja um momento de repensar essa trajetória, né? O outro jogador é o Matheus Felipe. E aí o Matheus Felipe, ele depende também de um investimento com relação a outra equipe. Sim. É o Atlético Paranaense. Até aqui o Matheus Felipe chegou para ser titular absoluto e em alguns momentos ele foi bem, só que eu acho que no decorrer do ano ele caiu de nível. Ele caiu de rendimento. Ele até perdeu em determinado momento a posição dele. Seja por problema físico, porque aparentemente ele é um zagueiro que não consegue ter a constância de jogos, né? Ele joga um jogo, precisa às vezes dentro do próprio jogo ser substituído. Então tem um pouco disso. Acho que ele é um bom perfil para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei como é que seria, talvez em outro nível de disputa. E acho que ele ainda tem 6 meses em um período probatório. Ele precisa se provar ainda nessa sequência para a gente falar que o Ceará, que tem problemas financeiros, vai querer exercer uma possibilidade de compra na reta final da temporada, já que você precisa movimentar direitos econômicos, né? Então, são 2 movimentos mais arrojados nesse momento que eu não consigo cravar. Esses jogadores deveriam permanecer. Olha, eu vou começar pelo David Ricardo. O David Ricardo, se ele não for negociado, ele é muito procurado, né, muito assediado, né, por times, inclusive da Europa, né? Isso. Se ele não for negociado até lá, eu acho que o Ceará deveria, se bem que o contrato dele é longo, só vai terminar em 2026, né? Isso, é. Final de 2026. É muito tempo, mas até lá tá garantido, né? Até não vai lá, faltar 6 meses para ele fazer Ceará tá pré-contrato com resguardado. ninguém, né? Isso. Tem tempo, tem... E até o que disse o Haroldo Martins, para tirar jogador do Ceará vai ter que pagar a multa rescisória, né? E desse jogador e também do Eric Puga, ele falou especificamente desses 2 atletas que estão tendo seus nomes especulados aí por clubes até mesmo da Arábia, do Emirados Árabes, no caso do David Ricardo, a multa rescisória é muito alta e o Ceará teria que ser ressarcido por conta disso. É verdade, se bem que dinheiro para eles lá não é problema, Não, né? não é não, Mundo né? árabe, meu O amigo. petróleo jorrando todo Demais, canto. né, não? Se eu tivesse uma mina de petróleo lá em casa. É verdade. Matheus Eficiente. Felipe, eu concordo com o Alexandre, ele vai ter que provar ainda, né? Porque ele veio cercado de muita expectativa positiva e ele até agora não entregou a equipe do Ceará. Ramon Menezes também, né? Ramon Menezes, ele de vez em quando também fica fora, cartão, contusão também, né? E nem se firmou ainda como titular da equipe do Ceará. Luiz Otávio seria assim... renovaria com ele, até assim como se fosse um prêmio pelo que ele já fez pela equipe do Ceará, né? Já entregou muito a equipe do Ceará e até prepará-lo, como fizeram agora com o Ricardinho, né? Para mantê-lo ali dentro da instituição Ceará. É um cara que o Ceará deve tratar bem, com carinho mesmo, porque o Luiz Otávio, lembro que no final de uma temporada dessa agora, não sei se foi quando o Ceará caiu, foi quando o Ceará caiu, não foi, para a segunda divisão? Sim, 2020. Que ele falou, né, que era muito, ele disse que no Ceará tinha muito, meu Deus, tá faltando a palavra aqui, rapaz, me Vaidade. ajudem. Vaidade, né? Ele falou Isso, vaidade. Falou isso, né? Quer dizer, então um jogador que, quando ele fala isso, é porque ele estava se entregando, ele estava realmente ali lutando pelo Ceará, suando, como a gente fala na gíria, E se a camisa incomodando, alvinegra. e se né? incomodando com o restante, que não, Isso, com aqueles que não exatamente. estavam mesmo Com aquele mesmo foco, né? com a mesma ideia. Que se tivesse todo mundo com essa ideia, com esse foco que tinha o Luiz Otávio, talvez o Ceará não tivesse caído Certeza. por uma Série B do Campeonato Brasileiro. O Iago é um jogador que o Ceará também deve preparar, né, para futura transação, até mesmo para ser titular da equipe do Ceará. 2026 é o final do contrato dele. E, enfim, isso aí mesmo. O Ceará, agora, assim, ó, o Ceará tem que renovar com alguns desses aqui, mas tem que contratar agora. Agora, para Que é o suprir foco. necessidade. É isso. Tanto é, né, que Tem mais nomes. a gente está falando aqui sobre Ramon Menezes e Matheus Felipe, e está dizendo que o Ceará deve contratar, até numericamente, porque são poucos zagueiros que o Ceará tem, mas também pela condição, assim, de... Técnica da mesmo. técnica mesmo. Isso. Até porque a gente tá falando de uma lista de 5 zagueiros. Luiz Otávio não tá nessa lista, né? Ele não tá jogando. Sobram 4. Olha né? quem tá chegando. E falando dos laterais, né? Hoje o Ceará é o Breno Rebouças. Breno Rebouças passando aí, voltando de férias, né? O homem Eita, tá rapaz. voando, né? Os laterais do Ceará, né? Inclusive, tem um detalhe que os laterais do Vozão, todos eles são emprestados, né? E todos eles encerram um contrato com o Ceará até o final de 2024. É Raí Ramos, Rafael Ramos, Paulo Vitor, Matheus Bahia. Desses jogadores, vocês acham que o Ceará tem que tratar com mais cuidado com qual deles? Pra mim, o Matheus Bahia.
Eu acho que o Matheus Bahia talvez seja o principal. Não só por conta do desempenho, né? Porque quem tá ouvindo pode até pensar, mas ele caiu de desempenho também em alguns verdade. jogos. Mas o Raí fez mais gols do que ele. Então, talvez seja também um cenário, um grande abraçaço, viu, pro Breno Rebouças. Tá voltando, Nosso GG. tá de volta aí ao SVM. Depois vai estar por aqui também, né? Vai. Daqui a pouco convidado. Se não voltar mascarado, ninguém sabe. Né? Exatamente. Como as pessoas Como é voltam que das férias. Esses Alpes maranguapenses, né? Tem que ver como é que vai ser. Ganha dinheiro no bolso. Meu Às vezes tem gente amigo. que nem pisa no chão, né? Conhecido até estúdios da Disney, né? Conheceu o estúdio da Disney, né? Rapaz. Realizou o Vamos sonho ver. da infância dele. É. Enfim, né? Voltando aqui aos laterais, brincadeiras à parte, eu acho que o Matheus Bahia, Samuel, ele é um atleta que tem mercado. E acho que ele não só tem mercado, como ele é um atleta que tem um perfil para ser negociado também. E quando a gente fala de renovar com um jogador, manter aquele ativo, é pensando no dentro de campo, no hoje, no presente, mas também projetando. Esse jogador pode ser negociado? Você lembra quando o Matheus Bahia chegou ao time do Ceará? Ele estava meio que escanteado lá no time do Bahia. Não estava jogando tanto. Mas mesmo assim, em pouco tempo, ele foi sondado pelo Galatasaray da Turquia. Verdade. Ele teve uma sondagem que, em algum momento, a gente até consultando o presidente do clube, ele falava, né, o presidente do Ceará, rapaz, se chegar uma proposta, vai ser pro Bahia, né? A gente está receoso. Estamos aguardando, porque a gente conta com ele. Então, o Ceará ficou aguardando aquela definição. Isso significa que o Matheus Bahia é um jogador que, para além de agora, ele pode ser negociado, a estar no radar de outras equipes. E acho que por conta disso, ele poderia permanecer. O PV faz uma temporada bem abaixo do que foi 2023. O contrato do PV, inclusive, era só até o meio do ano. O Ceará até conseguiu, junto ao Internacional, expandir para dezembro, né? Só que eu tenho até dúvidas se nessa janela o Ceará não vai contratar outro jogador. É óbvio que agora o Léo Condé chegou, o Léo Condé vai reavaliar todo mundo, vai saber a característica. E às vezes, né, Jota, um técnico chega, ele até consegue ressurgir um jogador. Ele não é titular com outro técnico, mas comigo ele vai ser. O próprio jogador ganha motivação, né? Com a chegada de um novo treinador. Para tentar brigar pela vaga, né? Acirra a disputa de novo. Isso aquece. Então, eu acho que tem um pouco disso. Só que você perguntou, de todos, né? Eu acho que o Matheus Bahia é o que requer mais essa atenção. Do outro lado, o Raí, até aqui, ele tem sido bem superior a Rafael Ramos. Mas eu não acho que essa disputa está sendo medida por uma régua alta. Acho que essa régua ainda não está alta. O Rafael Ramos não conseguiu entregar quase nada desde que ele chegou, né, em termos de atuação mesmo. O Raí foi muito importante no primeiro semestre, fez gols, participou ativamente, e nos últimos jogos eu acho que ele também caiu um pouco de rendimento. Eu sinceramente, eu renovaria com o Raí Ramos e com o Matheus Bahia. E esses dois jogadores, eu acredito que o Raí Ramos agora, com a chegada do Léo Condé, ele vai voltar aquele futebol dele, e o Matheus Bahia também. Então, para mim, os dois, o Ceará poderia sustentar aí para outra temporada. Isso, aqui agora falando dos volantes, o Ceará tem 4 atletas que encerram o contrato ao final de 2024. O Jean Irmer, o Richardson, o De Luca, que veio por empréstimo junto ao Vasco da Gama, e também o Lucas Mugni. Desses 4 jogadores, vocês renovariam com algum deles? Conversaria já de agora, já que a gente está 6 meses de encerrar o contrato? Eu acho que aquele período probatório ele não vai servir só para o Matheus Felipe, não. A viu? lista é grande. Para os laterais, para os volantes, para os meias, porque a gente está no meio da temporada. O Jota até ressaltou um ponto importante, né? O campeonato vivenciou 1/3, não chegou nem na metade. E daqui para a reta final da Série B, muita coisa pode acontecer. Às vezes chega um treinador, como aconteceu com o Eric Puga, né? Escanteado por todo mundo. Chega um cara, coloca ele no time, ele vira outro jogador. Talvez no meio daquela temporada, se o debate fosse sobre o Puga, a gente estaria falando, o Puga ainda não entregou nada, né? Será que deve permanecer? Exato. Dá mais chance? Não, é melhor emprestar. Vai que ele ganhe bagagem em outra equipe. Então, essa situação é delicado falar sobre esse contexto. Só que quem desses nomes aí entregou algo? Acho que o Jean Irmer fez partidas interessantes e acredito também que ele pode até jogar de zagueiro. É uma característica diferente. Né? Então ele já é um jogador polivalente nesse sentido. Atenção. Então é um jogador interessante para você manter dentro do seu grupo. O De Luca, com o Mancini, era titular. Não sei como será com o Léo Condé. Mas com o Mancini ele entregou alguns jogos. O De Luca eu acho que é um processo mais complicado, porque talvez o Vasco não queira negociar facilmente. Ele é um jogador também que jogou o título lá no Bahia, teve uma passagem pelo Vasco. O Vasco até acredita
na recuperação desse jogador, Até né? porque é um jogador novo, né? Tem 24 anos. Por isso que está emprestando ele, então talvez seja até mais difícil. O Richarlison é que para mim é o ponto de maior incógnita, porque o Lucas Mugni, pelo que ele fez dentro da Série B, até aqui, eu acho que ele ainda não se credenciou para ter o contrato renovado. O Richarlison é uma incógnita, porque acho que em algum momento ele foi bem. Só que depois ele Quando a gente nem esperava, né? Porque no início da temporada se comentava, ele não vai ficar no Ceará. De repente ele surpreendeu, né? Foi importante na conquista do título de campeão cearense, né? Muito importante. E depois ele perdeu total espaço com o Wagner Mancini, né? Eu tenho até informações de que nem o staff do atleta entendeu bem aquela colocação dele ter sido sacado da equipe titular. Então, talvez com o Léo Condé, nessa sequência, ele possa fazer algum rearranjo e aí quem sabe a gente fala de uma manutenção do jogador. Lourenço, sim. Lourenço, acho que o Ceará devia pensar em renovar, ou não. O contrato do Lourenço já é até o final de 2025, então fica... Tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo enquanto a isso também, né? Mas falando agora rapidinho aqui... essa lista do ataque aí é que eu vou te contar. A lista do ataque já tinha, que é mais extensa, né? A gente tem aqui o Ailon encerrando o contrato até o final de 2024, Barceló também, mesmo caso de Facundo Castro e também são desses 3 jogadores aqui que são o contrato ao final de 2024. É o Ailon, o Facundo Castro e também o Barceló, os 2 uruguaios e o Ailon. Desses 3 atletas, vocês acham que, no momento, pelo recorte, o Vozão poderia já iniciar conversas para renovar? Difícil, né, Jota? Qual é a sua opinião aí? Rapaz, eu falei dos volantes aí. Eu já tava pensando aqui. Eu acho que o Barceló, esse não poderia tentar, né? Porque é aquele que a gente falou há pouco tempo. O Ceará não tem um jogador que encoste nele ali para enfiar a bola para o centroavante. Então, centroavante nenhum no Ceará pode ser cobrado. A bola não chega para ele. Quanto ao Ailon, começou um pouco, né? Se mostrou alguma coisa. Né, cara? Mas aí de repente afundou o futebol dele. E como já está pertinho, né? De até poder assinar um pré-contrato com alguém, né? Engraçado que ele começou bem e nem era a posição de origem dele. Ele tava jogando como centroavante, fez 4 gols ali numa sequência, depois ele não apareceu mais com tanto brilho. Outro uruguaio Facundo Castro, meu Deus. Esse não mostrou nada que veio, né? Tem tido chances, entra, mas não acrescenta nada. Tem jogadores da base aqui que o Ceará pode ficar aí, mas só para 2025, né? Também o João Vitor. São contratos mais longos. Janderson, até 2025. Se não recuperar o Janderson, arranja um lugar para ele, porque não dá mais para jogar Ceará. Na minha opinião é essa. Até por conta da torcida, né? A torcida também, a pressão para cima dele é bem pesada. Tá muito desgastado, né? Mas sim, se tivesse fazer uma escala, eu acho que nenhum desses ainda disse que ele deve renovar o contrato também, né? São contratos curtos até o fim da temporada e eles ainda podem apresentar mais. Mas é fato, o Facundo Castro é o que está mais distante de alguém pensar em renovação, porque ele está jogando muito mal, né? Ele entregou pouquíssimo diante da expectativa dele, de ser, quem sabe, o ponta titular ali pelo lado direito. Aí você tem o Barceló, que é um jogador que se mostrou com perfil de centroavante, é algo que o Ceará não tem. Inclusive na bola alta, né? Na bola aérea ele tem esse destaque, então talvez ele esteja, dos 3, quem está mais próximo, quem sabe, de um processo de renovação. Depois você vem com o Ailon, que caiu muito de rendimento, e encerra com o Facundo Castro, mas todo mundo precisa mostrar mais após a chegada do Léo Condé. Exatamente, é uma lista extensa, né? Afinal de contas são 30 jogadores. O torcedor que quer saber mais detalhes sobre os contratos, vai lá no Diário do Nordeste, no Jogada, matéria de Alexandre Mota, assinada por ele, da coluna do Alexandre, e que tem todos os detalhes desses jogadores e os seus contratos. O Cearacast está encerrando hoje, tratando sobre vários assuntos, Léo Condé, homenagem ao Gilmário Costa. Mais uma vez a gente reforça que o programa de hoje foi uma homenagem ao ex-atleta do Ceará Sporting Clube, Gilmário Costa, que deixou sua contribuição também para o Alvinegro de Porangabuçu. E aí eu deixo meu agradecimento também aqui ao Jotinha, obrigado mais uma vez pela participação. Valeu, Samuca, estou sempre aqui à espera de um convite para que a gente possa participar aqui. E ao torcedor do Ceará, grande abraço, hein? Maravilha. E Alexandre também, as portas estão sempre abertas para você também, companheiro. Você sabe que é só chamar, né? Um abraço para ti, pro Jota, para todo mundo que acompanhou a gente até aqui no Cearacast. Beleza demais. Um abraço também pro Ismael Soares, nosso diretor, muito obrigado. E também a você que acompanhou aqui na TV Diário até o final. Se pegou a metade, vai lá no YouTube do Jogada. Tem um episódio completo sobre o Ceará Sporting Clube. A gente falou muito aqui no Cearacast sobre vários assuntos. Deixa o like, compartilha com os amigos e deixa aquele comentário maroto também aqui no YouTube se você gostou ou não do nosso episódio. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.